Olá, amados, graça e paz. Aqui o irmão Fábio Gomes. O nosso coração deve ser um coração com a terra boa, maleável, irrigado pelo Espírito, aquele que nos mantém a fim de que a semente germine e produza os bons frutos, frutos dignos de arrependimento, frutos segundo, não por si, mas através daquele que nos mantém produzindo. A mansidão, a longanimidade, o domínio próprio, espírito sempre de ousadia, de intrepidez, de poder, de equilíbrio, poder revestido do alto. Não se fala por si, mas segundo ele nos outorga da autoridade. São palavras que, colocadas na balança, são experimentadas, são prontas, são a expressão da verdade, aonde todo aquele que persevera não fala por si, fala através daquele mesmo que com uma marreta despedaçou toda a dureza do coração que outrora embrutecida pelo pecado, e ele é aquele que, uma vez que irrigou o coração, que tirou toda praga, toda erva daninha, tudo aquilo que não procede segundo os seus preceitos, tanto em palavras como em atitudes. O nosso vocabulário é refinado, palavras agradáveis, em primeiro lugar diante dos seus ouvidos, porque fazemos para ele, não para ser visto pelos homens, mas também requer de nós que devemos dar um bom testemunho, tanto perante aos meros mortais, porque na verdade é através do bom testemunho que as almas têm um encontro com aquele que nós o encontramos, e a partir que tem um encontro com ele, somos imitadores daquele que é o elo da perfeição, daquele que nos mantém numa terra boa, uma terra fértil, aonde se produz independente da estação do ano, está sempre a florescer, aonde a palavra diz: não há um justo sequer, mas ele os chama de justo, e os justos florescem sobre a terra. Assim como aqueles que permitem ser embrutecidos mais ainda por conta do pecado, são aqueles que são arrancados. A palavra diz: os justos florescerão, mas os ímpios serão arrancados. Ainda não a ceifa final, mas o juízo que ele está trazendo sobre a face da terra, aonde na sua imparcialidade a palavra diz que por um tempo ele permitiu com que o homem vivesse segundo a sua ignorância, mas que então é chegado o tempo aonde requer que todo ser que respire, louve e bendiga ao Senhor, tanto em palavras como em atitudes, para que seus dias vão bens e longos nessa terra e se alcance a ressurreição do último dia. Assim como ele nos ensina também que nem todos são de fé, tudo tem um tempo e um propósito debaixo do céu, até os ímpios, para o dia do juízo, porque a palavra diz que assim como na sua imparcialidade ele permitiu o tempo, assim aqueles que outrora estavam na verdade maledicência, que por um tempo iriam até mesmo vencer aqueles que estão segundo os seus preceitos, que então chegaria o tempo
aonde se findaria aqueles que rejeitam a sua verdade. Mas bem-aventurados sois aqueles que estão segundo os seus preceitos. A palavra diz que aqueles que estão segundo os seus preceitos são aqueles que permanecem e que florescem. Aqueles que na verdade exalam um bom perfume em Cristo, não por si, mas através daquele que é o perfumista e não permite com que venhamos permitir com que a palavra diz, se uma mosca cair num unguento, estraga toda a essência. Assim como também ele nos diz que se um pouco de estutícia acaba se tornando na sua tolice e se perde o bom perfume em Cristo e alcança e se exala o mau cheiro que chega às suas narinas e prenúncio da morte dos dias lhe sendo abreviados. Por isso, a vida é um conto ligeiro, como uma neblina que logo se dissipa. Se alguns chegam a 70, onde muitos não chegam nem a isso, e pela sua robustez 80 é enfado e canseira. Assim nos diz o Senhor.